Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Eu estou aqui com um grande amigo, pesquisador, ufólogo e um dos coordenadores do Grupo CRON e meu companheiro de Lucimara Paris aí, Joel Zia. Tudo bem? Como vai você, Joel? Tudo Como é bem, que Cris? você está? Que gostoso, nós podemos reunir novamente, né? Nossas estradas estão um pouco separadas e quando se cruza é um É momento de sempre, alegria. é Uma sempre um momento muito bom, viu, né, Joel? E a gente sempre teve em muita harmonia aí, Joel. Joelzito, eu chamo ele de Joelzito porque ele é meu amigo, mas é Joel Zia, tá? O Joel é pesquisador, esteve comigo agora há pouco no programa do Ratinho, e nós veremos muito mais vezes aí também. O, o, a Karen Rodrigues e também o marido dela, o Dorim, também esteve. E o Joel vai participar lá agora do Ratinho. Muitas novidades, né, Joel, pela frente? Muitas coisas boas, tá? Que Dentro maravilha, viu? desse formato da sociedade, a gente tem muitas coisas boas e tem que olhar para essas coisas, né? Não É olhar verdade. para as coisas ruins, né? É verdade, tem que E, colocar o foco em coisas boas, né, Joel? com certeza, ser otimista demais é ruim, mas ser otimista e realista, aí é perfeito. É Né? perfeito, né, Joel? Se eu posso ser feliz, por que eu vou escolher a tristeza, né? É verdade, é isso aí. A gente tem, todo mundo, nós estamos numa transitoriedade aqui na Terra, então vamos tentar ser o máximo o melhor possível e ser feliz dentro do que nós temos e podemos, né, Joel? Como sempre. Pessoal, o Joel veio hoje, especialmente aqui, porque nós vamos falar do evento. Vocês já ouviram falar muito do evento que vai acontecer? E o Joel, como é um pesquisador, ele veio explicar exatamente, Joel, o que é esse tal evento? Conta aí pra gente. Olha, durante muito tempo, nós estivemos pesquisando, porque nós também não sabíamos. Ouvíamos falar muito sobre esse evento, né? E a gente, a princípio, relacionava com algo espiritual, né? E com a pesquisa e mais dados relatados, e algumas coisas agora foram publicadas por especialistas da ciência, assim, falando, é um conjunto, tá, entre corpo, mente, espírito e acontecimentos climáticos. As pessoas imaginavam que iam ser arrebatadas, iam ser levadas numa nave, coisas desse tipo aí. Houve esse momento que a gente teve, que é uma fantasia, e muitos que estavam despertando na época ainda estavam confusos, como nós estávamos confusos também. Sim. Nós tínhamos certeza lá atrás que umas realidades viriam à tona, né? E aí acharam que a gente patinava na maionese, que a gente deslizava nos sonhos, e esse mesmo pessoal hoje procura por você, por mim, porque com mais de 12 anos de antecedência, nós sabíamos de uma agenda, né? E a gente foi explicando essa agenda desde lá da primeira TV que nós participamos. Primeiro começou dentro do Grupo CRON, né? Verdade. Mas aquilo estava tão limitado a quatro paredes que nós, né, em conjunto, decidimos que devíamos abrir isso para que mais pessoas pudessem ter consciência do que estava acontecendo dentro do Grupo CRON, né? O Grupo CRON, naquela época, era puramente científico. Ele estava focado na ciência. Foi quando esse maluco aqui entrou no É Grupo CRON, verdade. com problemas, que eu sou xamã, né? Com problemas de ter, dentro de uma roda xamânica, um ser reptiliano. Verdade. Isso deu uma girada nos parafusos. Legal, foi quando eu procurei o seu grupo. O seu grupo já Verdade. estava com o parafuso solto mesmo, aí juntou tudo, ficou tudo certinho. E Mas aí nós tivemos grandes experiências, né, Joel? experiências concretas, não experiências, eu acredito, não tem nada de acredito, não. A gente viu para crer, a gente fez experiências Verdade. científicas
E aí a gente começou, foi até difícil, porque totalmente focado na ciência, o outro totalmente focado na espiritualidade. E juntar isso não foi fácil no início. Hoje, nós aceitamos isso com uma facilidade muito grande, mas no passado não foi assim. Nós nos Verdade. dividimos em grupo. E o evento é uma dessas coisas minúsculas que estavam lá. A gente não sabia, não tinha a menor ideia do que seria isso aí. Era anunciado por psicografia, era anunciado por canalização, mas nós mesmos ficávamos boiando no assunto, né? Aí, quando as coisas começaram a se desenrolar, principalmente em 2012, né, que a gente percebeu que não se tratava de fim do mundo, se tratava de uma aproximação temporal, Sim. né? E que as cordas Inclusive, temporais... Pode falar. inclusive o Joel foi em vários programas explicar isso, né, em 2012, né? Dizendo que Isso, não acabaria o mundo. Muita gente dizendo que acabaria, que teria isso. E o Joel foi lá várias vezes, inclusive no Enigmas, no Conexão X, que fazíamos com a Berenice Bellato também, TV, né? Então, Facebook... Não, TV... Demais TV, TV, Facebook também, é Facebook, onde nós apresentávamos o programa, Orkut, né? Orkut, Orkut. Facebook. A gente fez Então, uma jornada, né, Joel? foi quando nós abrimos o Grupo Cron para a coletividade, para expor Verdade. isso, né? Nós temos ligação com vários líderes hoje, tanto na área científica como na área Espiritualista. espiritualista, né? Que só vem confirmando aqueles estudos que estávamos fazendo lá no Grupo Cron, né? E o evento estava ali. E quando não é para saber as coisas naquele momento, não é para saber naquele momento. A gente tem ideia de que vai acontecer, mas a gente não tem ideia do que seja, né? Quando Verdade. começou todo esse rolo que está no mundo aí, nós percebemos que não acabamos em Terceira Guerra Mundial, que passou a data limite, e, e aquele assunto ainda com uma pulga. Aí nós começamos a ver que havia muitas explicações, assim mesmo, meio que fantasiosas, né? Aí quando Sim, chegamos a esse conhecimento, agora nós sabemos, né, que nós temos uma mínima solar com uma mini nova, tá? O Sol, ele vai atingir o mínimo solar e vai dar um flash. tá. Imagine, se ele der um flash, nós já sofremos no passado aí com um desses flashes que eletrizou todas as redes elétricas, queimou um monte de equipamentos, né? Mas não atingiu o ser humano, né? Não atingiu o ser humano. E esse evento de mini nova era uma coisa muito rara acontecer. Acontece de 42 mil anos em 42 mil anos. E está na hora. Já se passaram 42 mil anos desde que o último flash solar, ou a mini nova solar, ocorreu. E o que vai ocorrer com o planeta Terra, Joel? Explica para o nosso internauta. Olha, as explicações, elas vêm desses astrofísicos, né? Uhum. Eu estive lendo. É o seguinte, nós vamos ter aí uma quantidade grande de luz ultravioleta, né? Tá, Eu não sei sobre os raios gamas, eu não li nenhuma tá. matéria que fala sobre raios gamas, mas o ultravioleta foi comprovado, né, com as culturas antigas que desapareceram, né, que foi algo bem sério que ocorreu, tá? E existem precedentes disso, né? Esses precedentes são atividade sísmica no planeta muito forte, Uhum. atividades, furacões, tornados, e é o início, né, de quando isso está para acontecer. Mas a Terra não foi destruída da outra vez, não vai ser agora, não é bem por aí o caminho, tira isso da cabeça, que isso é
é uma coisa que talvez vai encher mais as pessoas de medo. Já tem um monte, né? Graças aos nossos comandantes aí, nós estamos com um monte de medos aí, à flor da pele, mas isso não é para colocar mais medo, é simplesmente que é uma mudança no ser humano. Vai ocorrer uma mudança, tá? E depois eu falo mais um pouco sobre isso, para que a gente possa entender o que as culturas antigas fizeram nessa época, né? O que Joel, acontece? Pode no que falar. você se baseou nesse assunto? Em que você se baseou para falar desse assunto, sobre esse evento? Olha, eu estou acompanhando um astrofísico que vem a todo dia, tá, colocar os estudos que eles estão fazendo do Sol, né? Tá. E tá tudo em inglês, é problemático, eu não sei inglês, então tem que levar, traduzir e fazer aquelas coisas todas, né? E, e existem termos que a gente tem que pesquisar para poder entender como é que ele se encaixa ali, né? E Uhum. ele vem falando dessas atividades solares que o Sol ainda está contraindo, né? E que essas coisas que estão ocorrendo no planeta, sem ser o trabalho dos chapéus brancos, os naturais, Uhum. então nós tivemos aí, por exemplo, um terremoto na Indonésia. Nova Zelândia, né? Uhum. Que deu 7 ponto alguma coisa, né? Mas o Uhum. epicentro dele deu 9 e lá vai passar 9,2. Nossa. Tá? Pesado, né? É algo nunca visto, né? Então, a gente tem, ainda bem que foi no mar, não foi sobre um continente nem nada. E, ao mesmo tempo, vários vulcões, né, explodiram ao mesmo tempo. Estão mostrando que talvez isso, tá, seja o efeito dessa mínima solar, né? Uhum. E também eles notaram que formou um halo em volta do Sol. Uma coisa não observada ainda, mas era um halo em volta do Sol. O que acontece, o que é, se é realmente um problema, não é uma proteção, é uma coroa que está em volta do Sol. E eles têm previsão disso aí para 35, mais ou menos, né? Sério? Mas, veja bem, quando se fala de eventos assim, a gente tem as pessoas têm uma estimativa, eles não são cálculos corretos, né? Entendi. Mas como as pessoas estavam recebendo essas comunicações através de canalizações, a gente começa a juntar um ponto no outro, né? E não na minha mente, tá? Uma coisa Uhum. está relacionada à outra. Agora, na mente de quem está ouvindo, eu não posso interferir de forma nenhuma, porque crença é um problema. A crença é aquilo que vem de fora, né? Fé é uma coisa que vem de dentro. E, no Verdade. momento, isso está no ponto da crença e não no ponto da certeza. Ô, Joel, eu sei que você mora no bairro Tinga, em Santo André, e fiquei Isso. sabendo que você filmou esses dias um OVNI, é verdade isso? Conta Foi, pra gente como foi. foi interessante. Você sabe que eu dou aula, né? Então, eu estava Sim. preparando as aulas para o meu grupo xamânico, né? Inclusive, eu estava mexendo com as velhas culturas, né? E a Mari saiu para fora e falou assim: Joel, alguma coisa está falando no meu ouvido para eu vir aqui para fora, né? Aí eu falei: o que foi? Ela falou: dá uma olhada para o sol, né? Aí eu falei: nossa, formou uma espécie de meio arco-íris em volta do sol. Tá. Aí ela pegou a câmera dela e fotografou, tirou 4 fotos disso. Aí, Interessante. mas eu não dei bola para isso. Sabe, eu estava tão no meu estudo lá, depois eu peguei as fotos, fui dar uma olhada nas fotos. Então você começa a aplicar os filtros, essas coisas todas, você percebe que tem algo entre o Sol e
E a gente, que eu formava só um lado, assim, com arco-íris, ele não dava aquele halo completo, só um lado dele. Então, Interessante, hein? esse fenômeno existe. O arco-íris, aquele halo solar que forma um arco-íris, isso existe. O interessante é que no meio estava escuro. A luminosidade em volta era uma e no meio era escuro. E aproximando a tela, você vê que fica bem, bem definido que há alguma coisa ali. Entendi. Na experiência que a gente tem, a gente sabe das camuflagens que Sim, essas naves usam. Passam batido como se fossem nuvens, mas naquela posição o Sol estava incidindo de tal forma que a própria nuvem produzia o arco. Né? entendi. Interessante, hein? Bom, Mas eu não vou pedir para o Joel mostrar aqui, porque eu tenho certeza que ele vai para o SBT mostrar isso lá. Ele já foi convocado para ir lá também no Ratinho. E o Joel é um companheiro de longa jornada aí de programas de Lucimara Paris e na UOL comigo. Mais ou menos uns 5 anos ficamos juntos fazendo programas com Lucimara. Temos programas aí com 1 milhão, 2, 3 milhões de visualização, né, Joel? isso é pouquinho. O vídeo do Blue Beam nosso, Está né, com que 40 milhões. quando todo mundo está falando agora, a gente estava falando naquela época, né, que quantos satélites já tinham sido colocados em órbita para fazer isso, né? E você ainda naquela época do desconfiômetro teu falou assim, esses caras vão inventar alguma invasão, Falei, não falei? Eu lembro disso. né? E Lembro agora disso. nas teorias das conspirações aí, estão Mas isso falando. também, na verdade, nós estudamos muito o fenômeno. Eu, você, o Walter e outros tantos que participaram do Grupo Cron, mas nós estudamos muito. E o Joel foi assim um cara que fazia, inclusive, análise de fotos, imagens e discos voadores pelos programas que ele tem. O Joel é especialista em TI, aí conhece muito. Joel, tem um monte de pergunta aqui. Peraí, vamos continuar aqui. Ô, Joel, qual seriam as nossas esperanças, assim, de sobrevivência na Terra, se algo tão grande acontecer? O que vai acontecer com nossa humanidade, com o ser humano, se isso ocorrer, esse grande Olha, evento aí que você está contando? eu peguei e fui para trás na história, né? Tá. Enquanto todo mundo quer saber como aquelas pedras lá do Egito, de Machu Picchu e dos Uhum. astecas foram transportadas, eu acabei me preocupando por que não passava luz entre elas. Tá. Por que essa preocupação de não passar luz? E por que tão grande? Falei, alguma coisa, algum evento luminoso deve ter ocorrido. Tanto é que todos esses povos antigos têm túneis. Sim, Túneis verdadeiros, entretenemos, inclusive, né? são baseados que nem no povo Hope, né? Eles Uhum. foram levados para debaixo da terra, né? E Verdade. ficaram lá gerações antes de voltarem. Né? Foi que muitos da área de ufologia, que tem canalização, sabem que houve um acidente solar no passado, da onde Uhum. nossos anciãos foram todos embora, os que estão de volta agora, certo? Os E Catinas, tá falando? Não. Catinas quer dizer professor, né? Ele quer É dizer verdade. instrutor, ancião, aquele que ensina, né? Certo. Também pode ser vertido como luz azul, né? Mas dentro Uhum. da história dos Hopes, os Catinas, eles eram reais. Entendam Tá. bem, eles eram reais. Alguns ainda fazem cerimônias Uhum. das coisas que eram dos Catinas, como que eles se apareciam. Fazem, Uhum. inclusive, artesanatos, caxinas. Mas se fosse só o povo Hope, nós temos lá na Austrália uma outra história parecida. Nós temos aí aquelas coisas da Capadócia, aquela que fica embaixo da terra, umas cidades e cidades. Não era para se proteger do Império Romano, era por alguma coisa que estava acontecendo. E agora a gente ouve pessoas super importantes da área militar
falando sobre essa rede de túneis e cidades que foram recentemente construídas, né, que são interligadas por trens ultravelozes e tal. Uhum. E algumas delas foram até fotografadas e foram colocadas a público. Então, a preocupação existe. Quem está lá na elite, quem domina o conhecimento, quem domina o que o povo deve saber, eles sabem no que vai ocorrer, Claro. né? E estão usando de todas as armas que eles têm para manter a gente dormindo ainda, Verdade. sem acordar, acreditando que tudo, que Deus vem para salvar aquelas coisas todas, mas se não salvou até agora, é porque a decisão tem que ser sua. É isso aí, Joel. Falou tudo. Joel, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Em sua visão, o que são os despertos, no teu ponto de vista? Você que sempre trabalhou com consciência, o que seriam os seres despertos? Bem, existe uma realidade que nós aprendemos a encarar. E a gente vive nessa realidade, tá? Nós acreditamos, nossas religiões, nossa ciência, está tudo baseado numa realidade. Mas o que realmente está acontecendo, realmente está funcionando, é aqueles que querem que isso continue assim, tá? Muita gente hoje fala de peito cheio, nós estamos na Matrix, aquelas coisas todas. E não percebe, nesse argumento, que no final do filme, todo mundo se dá mal. Porque a máquina não é vencida, ela só te dá um tempo para descansar, né, até que ocorram novos problemas. Então, é um filme que, no final, nos dá depressão. É verdade. Por quê? Você faz e morre no final. Que adianta Morre isso? na praia, né, Joel? Então, os despertos são aqueles que podem enxergar o que realmente está acontecendo, sabe? Sair daquela, não, que a tal TV lá falou isso, que daqueles debates falou aquilo, aquele outro, sobre política, sobre espaço, sobre... Uhum. As pessoas ficam focadas naquilo que eles querem que você se foque. Verdade. Se eu sou de direita e você de esquerda, se nós começarmos a conversar, nós queremos a mesma coisa. Nós Verdade. queremos saúde, nós queremos cultura, nós queremos dinheiro para poder comprar os nossos alimentos e ter as nossas tranquilidades, casa para morar. É o desejo dos dois lados. Mas quando você se foca de um lado ou do outro lado, você já não está mais desperto. Você já está novamente na ilusão. E o que acontece? Há 12 anos atrás, nós começamos a falar isso. A princípio, nós tínhamos uma tendência, assim, meio que, vamos fazer, e acontecer e tal. A gente estava no despertar. E o despertar é aquele momento em que ainda estão dormindo e acordado. Quando alguém te acorda de noite, chega lá e te acorda de repente do seu sono, você levanta completamente normal? Não. Você levanta com uma reação de preservação. E você faz logo em seguida as coisas tudo errado. Por quê? Porque você acabou de acordar e você não se conscientizou do ambiente que você está agora. Então, as pessoas hoje dizem, vocês estão dormindo, nós estamos acordados. Se ela tivesse realmente acordada, ela não estaria falando esse tipo de coisa. Porque estar acordado é poder sentir o físico, o mental, o emocional, o espiritual,
como sendo uma única coisa e não dividida. É isso Então, aí. se eu quero mudar o pensamento coletivo, tem que começar em mim. Se você está dormindo, eu não tenho que te acordar. Eu não tenho que te Não trazer tão para sem tempo, né? Você me né? lembra uma frase do Kron, sabe? O Kron falava assim: quando você planta um pé de rosa, você não tem que ficar do lado do pé de rosa. Ô, rosa, quando você vai virar rosa? Ela tem o tempo dela de despertar e se tornar flor. Assim somos nós também, né? Esse conceito de unidade básica primordial é o que vai ser a cura do planeta lá na frente, a cura do ser humano. Porque quem está doente é o ser humano, o planeta não está doente, né, Jorge? Se a gente for Não, pensar. Nós é correto. que estamos adoecendo o planeta com as nossas ações inadequadas, né? E a gente tem uma ideia errada sobre nós mesmos, que nós pensamos que nós temos uma alma, mas ninguém para pensar que se a gente tem, a gente é. A gente Então, é a alma. Então, não claro. dá dividir, essas pessoas dividiram o ser humano em mente, emoção, espírito e superespírito, vamos dizer assim, que seria É o corpo tudo uma búdico. coisa só. Corpo Então, nós búdico. estamos quase nos finais aí. O que, que a gente pode esperar? Hum, nós temos aqui 5 minutos para a gente encerrar o nosso Conexão X. Sim, O que, que senhora. nós podemos esperar e nos prevenir nesses dias difíceis que virão? Conta para a gente, Joel. Primeiro, entenda que como está escrito no livro da Bíblia, você tem que entrar no seu quarto interior. Aonde fica seu quarto interior? Em seu coração, tá? Você deve meditar mais, tá? Permitir que o universo converse com você. Pare de pedir coisas para Deus e passa a ouvir o que Ele tem para te informar. Eu falo Deus, mas eu não quero dizer esse título. Eu quero dizer a fonte criadora. Porque Deus está Tá? cheio por aí. Fonte criadora. Essa, nem mesmo os ETs sabem o que é realmente a fonte criadora. Eles têm essa ideia que todos somos um. Então, o que eu faço para você, eu estou fazendo para mim mesmo. Verdade. Quando você começa a perceber, tá, a sua importância no todo, como sendo um, você começa, a sua mente começa a abrir. Teu coração começa a ficar mais criterioso com relação a sentimentos, né, para não fazer essas emoções virar vingança, virar desespero e outras coisas assim. Por isso que logo no começo falamos sempre felizes. Nós somos felizes e devemos ser felizes. Então, quando nós começamos a meditar, o que como estrutura do universo, posso fazer em mim? As outras coisas já não tem controle. Eu só tenho controle sobre o que eu posso fazer. Não adianta eu chegar, vamos se juntar e vamos lá tacar pedra na casa do vizinho. Isso não é uma forma de um desperto. O desperto, ele primeiro ele muda a si mesmo. Verdade. Depois, o que acontece com ele? Ele começa a transbordar. Ele começa a transbordar e as pessoas o seguem por exemplo, não É pelas isso palavras. mesmo. Isso aí. Ô, Joel, como a gente pode se prevenir para esses dias difíceis que virão aí, que você está comentando? Olha, eu vou dizer uma coisa assim, eu vou deixar até uma pergunta para todos que estão nos assistindo, de fazer pesquisa, tá? Porque entregar de mão beijada, a pessoa realmente vai achar que, o Joel falou e tá falando. Não. Tente entender por que os índios brasileiros, os índios dos Andes, do México, da África, se Uhum, pintavam com vermelho. tá. Por que essa tradição? Eles não sabem quando, mas por que essa tradição ocorreu? Porque aqui no Brasil é o urucum, né? Uhum,
e falam que é para proteger, proteção contra isso, contra aquilo e tal. Mas, na realidade, esse costume vem de muito tempo, muito antes da história deles, de ser conhecida, não foi transmitida da mesma forma, tá? Mas se pergunte por que aquele vermelho? Por que todo o corpo tinha que ser pintado de vermelho? Tá? Aí você vai fazer uma ligação com essa enorme quantidade de luz ultravioleta, né, que eles eram atingidos. Por que eles foram para as cavernas, ao invés de ficar nas aldeias? E porque mesmo na caverna eles estavam todos de vermelhos, com essa tinta. Então, quando você pesquisar sobre isso, encontrar significado, pô, coloca aí, comenta aí com a gente, tá? Eu só fiz a pergunta, tá? Todo esse pessoal coloca material, não, vai pesquisar um pouquinho, tá? Sobre OVNIs, sobre tudo que te faz pensar que pode ser de outro jeito, pesquise. É isso aí. Bom, Joel, eu queria que você deixasse seus contatos. O Joel vai estar no Cron TV também, falando sobre os Filhos do Vento, vai apresentar um programa sobre xamanismo e sobre todo esse conhecimento que o Joel traz do Grupo Cron, porque ele já coordenava lá e vai agora coordenar o programa dele lá. Joel, deixa seu recado final. Pessoal, primeiro desejo que todos sejam felizes. O nosso site é xamanismo com SH, tá? www.xamanismocomsh.com.br. Lá tem nossos trabalhos lá. E também nós temos os Filhos do Vento no Facebook. Nós temos tanto a página como o grupo, né? Onde nós colocamos os conhecimentos antigos. E também quando nós vamos estar presente em algum lugar físico, em curso ou em roda xamânica, né? E nas oportunidades a gente fala um pouquinho sobre o que não é mais ufologia, mas o que é exopolítica. Opa, então o Joel, deixa ele passar no SBT, que ele vai passar lá também, depois ele volta a conversar com a gente. Joel, gratidão, uma honra estar com você. Gratidão, meu querido amigo, né, de caminhadas e caminhadas aí dentro do Grupo Cron, dentro dos programas de Lucimara Paris, dentro do SBT, que nós sempre estivemos juntos lá também. Gratidão pela sua participação e o Joel volta novamente aqui, em breve. Gratidão, Joel. Até o próximo Conexão X, pessoal. Entra no Cron TV e entra na TV Galáctica, pessoal. Vamos levantar essa bandeira de conscientização. Vamos lá, pessoal. Gratidão, Joel. Obrigado pela presença.